Boa noite, pessoal. Voltando aqui, né? Continuando a série de vídeos. Nos últimos vídeos, o que eu fiz? Eu mostrei como pegar esses dados de ocupação aqui, fazer um merge entre eles e gerar uma camada unificada, correto? Na sequência, eu mostrei como remover as colunas desnecessárias usando um processo embatelado no QGIS e gerei esses arquivos aqui, um para cada ano, correto? Eu vou abrir um aqui para recapitular. E agora, pessoal, o que acontece? Eu tenho quase o arquivo que eu quero para colocar no meu banco agora. Lembrando que a forma de processamento, de trabalho, já mudou várias vezes ao longo desses vídeos, dessa série, porque é uma quantidade muito grande de dados, então eu tive que ter várias abordagens aqui para tentar melhorar o desempenho. Poderia fazer isso de formas mais facilitadas, utilizando o próprio modelador do QGIS ou algum script em Python, alguma coisa assim. Só que como a ideia da série em si é fazer algo mais braçal, até porque nem todo mundo tem uma familiaridade com script e tudo mais, então eu acabo tendo que refazer alguns processos, beleza? Só que eu sempre tento esmiuçar bem, passo a passo, para que vocês não fiquem perdidos. Então, para quem está acompanhando a série, tranquilo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, talvez você esteja um pouquinho perdido, mas daí você volta alguns vídeos aí, eu começo a série lá do primeiro vídeo, essa série 4, que tu vai pegar logo como que tá o processamento aqui, perfeito? Então só voltando aqui. Então, eu parti dos dados separados, gerei os dados unificados, ou seja, um merge daqueles dados separados, gerei um novo arquivo com menos colunas, ou seja, eu removi colunas desnecessárias, que é esse arquivo aqui. Lembrando que esse exemplo é de um ano somente, 85. Eu tenho um arquivo semelhante para cada ano. Isso que acontece, pessoal. Aqui, ó, eu tenho uma quantidade absurda de feições ainda. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Ó, se vocês observarem aqui, ó, a ID UCS100, ela é referente, sempre que tiver o valor 100 aqui, é a mesma unidade de conservação. E notem, pessoal, que apesar de ser a mesma unidade de conservação, ó, eu tenho várias feições com valor 3, correto? Eu vou selecionar uma delas aqui e vou navegar até lá, só para mostrar para vocês. Ou seja, ó, eu tenho uma feiçãozinha aqui, esse dado veio lá do raster do Map Biomas, ou seja, por isso que ele tem esse formato quadriculado aqui, porque ele foi gerado a partir de um pixel, certo? Quem quiser recapitular tudo mais, é só voltar os vídeos anteriores. Mas é que tá. E se eu pego essa outra feição, ela também tem classe 3, só que ela é uma feição diferente, certo? Ou seja, eu tenho uma mesma unidade de conservação, com feições que têm o mesmo valor, só que elas estão individualizadas, são feições individuais. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essas feições que pertencem à mesma unidade de conservação e possuem o mesmo valor, e eu quero unificar elas para eu ter uma quantidade menor de feições, beleza? Ao invés de ter 87 mil e poucas feições, eu quero reduzir o máximo possível, sempre respeitando a unidade de conservação, porque eu não quero misturar a unidade de conservação X com a unidade de conservação Y, e sempre respeitando o valor da classe. Porque eu não quero pegar uma classe que é agricultura e misturar com a classe que é floresta, por exemplo. Lembrando que esses valores, pessoal, é só um valor de referência, né? Esse número 3 aqui da classe tem lá no mapa biomas uma atribuição específica. Ah, o valor 3 é floresta, o valor 4 é agricultura, o valor 5 é tal. Isso mais para frente, quando eu estilizar os dados, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, qual que acontece? Então, eu preciso pegar esses dados aqui e fazer um dissolve neles, correto? A ferramenta que teve o melhor desempenho aqui, pessoal, para mim, que eu testei aqui, foi através do SagaGIS, correto? Quando você instala o QGIS na versão do Windows, ViosGel, ou mesmo a versão putz, esqueci o nome, standalone do QGIS, já vem o Saga. No Ubuntu é um pouco diferenciado o processo. Tem que instalar o Saga, depois o QGIS, para você ter esse acesso do Saga via QGIS. Eu digo esse acesso, pessoal, porque o Saga GIS, ele é um software por si só. Você consegue baixar o software Saga GIS e trabalhar nele sem ter o QGIS na tua máquina, porque ele é um software por si só. Para você conseguir acessar a biblioteca de algoritmos do Saga GIS,
que é esse azulzinho aqui, dentro do QGIS, no Windows você baixa a versão standalone e instala, já vem o Saga, ou via OSGel lá no Windows você consegue selecionar tudo que você quiser instalar. Existem N tutoriais no YouTube mostrando isso. Para QGIS, da mesma forma, para Ubuntu, existem N tutoriais no YouTube mostrando como instalar, mas lá você tem que instalar o Saga, depois do QGIS, e você, fazendo esse processo, você já consegue acessar o Saga dentro do QGIS. É bem fácil também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, só são processos um pouco diferenciados. Mas enfim, nesse contexto, o algoritmo que melhor teve um desempenho, para mim aqui nos testes que eu fiz, foi esse algoritmo aqui, ó. Polygon Dissolve by Attribute, do Saga aqui. Então é esse que eu vou utilizar. Qual que é o processo, pessoal? Muito parecido com o que eu já fiz até o momento nos últimos vídeos. Adicionei um grupo aqui. Eu vou adicionar a camada aqui, ó, que eu quero. Adicionar a camada vetorial. Codificação TF8, que eu mantenho o padrão para tudo aqui. Lembrando que eu não vou trabalhar mais essas camadas, eu vou trabalhar estas camadas aqui, e meu diretório de saída desse processo é esse outro aqui, ó. O uso do solo merged, que foi originado aqui, menos colunas, que é originado aqui, de Saga, que é dissolved Saga, ou seja, eu fiz o processo de dissolve no Saga. Ou seja, o input vem dessa pasta e o output eu vou salvar aqui. Seleciono todos, Open, adicionar aqui. Close. Tá aqui todos os arquivos. Aí eu procuro na caixa de ferramentas Dissolve aqui, certo? Que já fiz antes, mas eu faço esse processo. Seleciono o algoritmo que eu quero, nesse caso é o Polygon Dissolve by Attribute e não All Polygons. Esse All Polygons, pessoal, vai retornar as geometrias sem atributo nenhum. O que eu quero é fazer um Dissolve por atributo. Aí eu clico no botão direito, executar processo em lote. Agora eu preciso parametrizar o meu algoritmo aqui. Polygons aqui é o quais camadas eu quero dissolver. Aí eu clico aqui, selecionar do Open Layers, seleciono todos, ok. São essas camadas que foram adicionadas no meu QGIS, certo? Qual o primeiro atributo que eu quero dissolver? Pela classe. Qual o segundo atributo que eu quero dissolver? Pela IDEO-CS, correto? Ou seja, eu quero respeitar a classe e a IDEO-CS. Quando eu faço isso aqui, pessoal, o que ele faz? Ele não vai dissolver as geometrias de forma aleatória. Não. Ele vai dissolver respeitando qual o valor da classe e qual o valor da IDEO-CS. Ou seja, para as IDEOs do CS que são valor 100, por exemplo, ele vai sempre manter esse valor 100, não vai dissolver tudo. E dentro desse valor 100, que é uma unidade de conservação, ele vai identificar quais são os atributos lá, quais valores de classe que são iguais. E daí vai fazer essa junção. Se eu não marcasse isso aqui, pessoal, deixar só classe, ou o contrário, deixar só IDEO-CS, ele não ia respeitar um em relação ao outro. Não sei se ficou claro aí para vocês. Mas é mais ou menos o seguinte. Se eu tenho uma unidade de conservação, que o IDEO-CS dela é 100, o valor é 100, e eu tenho 10 feições dessa classe. Só que dentro dessas 10 feições dessa UCS, eu não tenho somente uma classe de uso, eu tenho 3 classes de uso. Se eu colocasse aqui, na verdade, vamos facilitar nossa vida, né? Eu vou abrir uma planilha aqui e explicar para vocês, fica mais fácil. Por que eu preciso selecionar quais atributos eu quero respeitar ou não? Bom, digamos que na minha tabela de atributos da camada do ano de 85, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma coluna chamada classe, correto? Que são os valores de uso e ocupação de acordo com o biomas, já comentei isso em outros momentos. E tem uma coluna chamada IDEO-CS, que é o identificador individual de cada unidade de conservação que eu criei. Então, digamos que eu tenha lá o seguinte, ó. Eu tenho 10, 10, 10, 10. Opa, perdão aqui. 10, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55. Tá? E aqui na classe eu tenho a classe 3, 3
5, 7, 5, 9 aqui. E tem a classe 4, 4, 4, 6, 9, 3, 3. Só para exemplificar. Digamos que eu fizesse um processo de dissolve somente com essa IDUCS. Ele iria pegar aqui na coluna IDUCS todos os valores iguais e iria gerar uma geometria única. Ou seja, aqui ele pegaria essas 4 feições e transformaria em uma só. Ou seja, essas classes de uso do solo não seriam respeitadas. Ele ia pegar o 9, a geometria que tem a classe 9, e misturar com a geometria que tem a classe 5, e misturar com a geometria que tem a classe 3. Ele não respeitaria isso. Da mesma forma, se eu colocasse aqui somente a classe, ele iria juntar essas duas e gerar uma feição, iria juntar essa aqui e essa aqui. Só que acontece, essa classe tem o mesmo valor que essa, concordam? Então, se eu colocasse somente a classe, ele iria pegar essa feição e juntar com essa feição aqui, independente do valor de DOCS, ou seja, ele iria misturar uma feição da unidade de conservação 10 com uma feição da unidade de conservação 55, ou seja, eu não conseguiria mais separar as classes de uso por unidade de conservação, eu teria uma mistura gigantesca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar IDUCS e também atributo. Por quê? Eu tenho que dissolver respeitando a qual unidade de conservação pertence e dentro dessa unidade de conservação eu tenho que respeitar ainda quais classes. Ou seja, com isso, aqui, por exemplo, no caso do 10, da unidade de conservação 10, eu teria uma feição de saída, que é classe 10, que é unidade de conservação 10 e classe 3. Eu teria uma segunda feição, que é unidade de conservação 10, classe 5. E eu teria uma terceira feição, que é unidade de conservação 10 e classe 9. E assim eu manteria essa individualidade da unidade de conservação, porque eu não misturaria com essa. E daí aqui eu teria um outro cenário. Aqui eu teria uma feição saindo da unidade de conservação 55 e classe 4, que essas três aqui virariam uma. Da mesma forma, essas duas virariam uma, eu teria essa e essa. Só que esse 9 e esse aqui não se misturariam, porque estão em unidades de conservação diferentes. Então, por isso que eu tenho que indicar quais os dois atributos que eu preciso respeitar, beleza? Então aqui, IDUCS e a classe. Aí aqui, preencher abaixo, preencher abaixo. Lembrando, pessoal, que esse campo layer aqui, eu utilizei lá, para mim, aqui fazer um controle, então não vou nem considerar aqui, beleza? Se vocês quiserem excluir ele, não tem problema nenhum. Na hora que eu for publicar no banco, eu vou excluir essa coluna aqui. Ou não, talvez, depende Mas ela não vai ser importante para mim para fazer a junção lá depois, beleza? Keep inner boundaries, sim, podem manter sim, aqui não tem problema nenhum, que são os limites internos. E aqui eu tenho parametrizado, ó, o ano de 85, eu tenho aqui quais colunas eu quero respeitar, IDUCS, e a classe, para não ter aquele problema de sobreposição de feições que eu comentei com vocês ali antes, na planilha, né, que eu expliquei. E aqui, onde eu vou salvar? Eu clico aqui, pessoal. Nesse caso, eu salvei nessa pasta. E para diferenciar os arquivos, eu coloquei um dis underline no nome. Aí o arquivo referente 85 eu salvei aqui, 86 salvei aqui, 87 salvei aqui, e assim sucessivamente. Eu não vou mostrar como completar esse nome, auto-preenchimento, tudo mais, porque eu já mostrei em vídeos anteriores, beleza? Mas definir o lugar de saída, aqui, e depois dei um executar. Aí ele vai demorar todo um tempo de processamento, pessoal. Mas o que ele vai te trazer de retorno? Lembro que os dados aqui, esse dado aqui, ele tinha 80 e poucas mil feições, correto? Depois que eu faço esse processo de dissolve utilizando o Saga, ele me gera um arquivo shapefile, porque o Saga ele não converte em GeoPackage, então ele converte em shape somente. Então por isso que aqui está GeoPackage, aqui está GeoPackage e aqui está Shapefile, porque como eu utilizei o Saga, eu precisei salvar em Shape, beleza?
Eu vou abrir esse exemplo aqui para vocês. E ao invés de ter 80 e poucos mil feições, agora tem 824, correto? Por quê? Ó? Se eu pegar a unidade de conservação 202 aqui, ó, para aqui ó, 202, ó, eu tenho somente uma classe 15, uma classe 21 e uma classe 3. Ou seja, se eu tivesse lá naquele arquivo original várias feições com valor 3 nessa unidade de conservação, tivesse 10 valores 3, 3, 3, 3, 3, pertencente ao 202, ele juntou todos numa única geometria. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Podem perceber o valor da unidade de conservação e as classes dentro não se repetem, ó. Eu tenho um valor individual. Por isso eu consegui reduzir, pessoal. Beleza? E eu fiz isso para cada ano, correto? Então eu tenho aqui dentro 202 shapefiles. Opa, perdão. 34 shapefiles, que é um para cada ano, de 85 a 2018. Qual que é a próxima etapa agora, pessoal? Eu vou pegar esse resultado aqui e agora sim eu vou publicar eles no meu banco de dados. Ou seja, vou pegar essas 34 camadas aqui e vou publicar no meu banco de dados. Aí, com esses dados lá no meu banco, eu vou conseguir trabalhar em conjunto essa tabela, que tem as informações das unidades de conservação e a coluna IDUCS, e as novas tabelas que eu vou inserir, que vão ter as classes de uso e ocupação e a coluna IDUCS. Perfeito? Então no próximo vídeo, pessoal, eu volto aqui com vocês e faço a publicação dos dados no banco de dados, beleza? Então a tendência agora, pessoal, está cada vez mais próxima aí do encerramento, né? Então essa série está bem longa, mas acho que tá bem bacana de acompanhar, beleza? Quem tiver interesse aí ou tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar e seguimos em frente. Um abraço.